Seja bem-vindo todos e todas ao canal do Estrabão, e hoje nós vamos discutir a representação cartográfica dos fatos geográficos. Eu sou o professor Michel Barbosa e sou professor de Geografia, e vamos aí discutir um tema fundamental não apenas para a ciência, mas para o nosso dia a dia, né? Nós vamos aí discutir como é que a gente representa cartograficamente, ou seja, através de mapas, de cartas, os fatos e os acontecimentos geográficos. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo e ao final vocês possam comentar, se tiver dúvidas ou elogiar, criticar, enfim, utilizar esse espaço da forma que você bem achar melhor. Primeiro que nós vamos falar de mapas, né? E os primeiros mapas conhecidos, eles foram desenhados não em papel, mas em rochas, em placas de argila, né? Em placas de metal, alguns papiros de linho, seda, ou até mesmo construído com madeiras, né? Então, os mapas antigos, eles foram fundamentais para o surgimento da geografia. Então, atualmente nós temos sistemas de computação modernos que permitem a criação de mapas extremamente complexos, né? E podemos dizer assim, displays tridimensionais das características geográficas que seriam praticamente impossível pensar a fazer há algumas décadas atrás. Então, a questão tecnológica é fundamental para a compreensão dos mapas, dos lugares. Então, as tecnologias que eu mencionei agora, elas são de tamanha importância que elas podem facilitar a resolução de problemas de localização. Então, a localização do fenômeno é fundamental que as autoridades, a sociedade tenha conhecimento de onde acontece, para buscar a compreensão do porquê acontece, né? Um deslizamento, um maremoto, uma chuva mais intensa, determinadas atividades industriais, comerciais, todas elas podem ser representadas através de meios cartográficos. Então vamos, né, começar a falar da cartografia. A cartografia ela é uma ciência e também é uma profissão que tem como objetivo principal elaborar mapas, né? E qual é o propósito do mapa? É passar a informação espacial. Então, que informação é essa? A informação mapeada, e os dados precisam ser precisos e apresentar eficácia, né? Então, você tem que ter a informação correta na localização correta. Isso ajuda a representar o fenômeno que está acontecendo naquele espaço. Então, os mapas eles são fundamentais não apenas na geografia, mas nas diversas áreas de conhecimento, e ele vai evidentemente contribuir para a compreensão dos fenômenos espaciais, não só espaciais, mas fenômenos geográficos de maneira geral. Eu falei anteriormente sobre os computadores, né? Então o mapeamento computadorizado, essa informação ela é captada por equipamentos super sofisticados, que nós chamamos de satélites, que gravam essas informações e enviam essa informação para a Terra numa velocidade muito rápida. E muitas dessas tecnologias que fazem parte desse processo, elas chegaram, né, ao público de maneira geral e através de aparelhos ou de navegação, ou aparelhos, né, telefones inteligentes, enfim, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê aí uma imagem de um telefone inteligente e um programa, um aplicativo de transporte de passageiros, na qual você informa a localização que você está, e a empresa ela faz a varredura de onde tem um transporte mais adequado, que chegue mais rápido e que possa atender, prestar o serviço de transportar as pessoas. Então, se utiliza muito do que nós chamamos da cartografia moderna.
E aí tá essa foto maravilhosa, essa foto aí tirada, né, do nosso planeta Terra, que olhando de longe assim é uma esfera, né? Então, quando a gente fala da Terra, para discutir essa questão da cartografia, vamos iniciar falando sobre algumas dimensões da Terra e seu formato. Então, primeiro que há uma circunferência equatorial, né, a linha do Equador, circunferência de aproximadamente quase 40 mil quilômetros, mas são 39,840 quilômetros. Temos aí um diâmetro no Equador de 12.758 quilômetros e a distância de um polo ao outro de aproximadamente 12.714 quilômetros. Né? Essas dimensões, elas de fato falam bastante sobre a forma e a dimensão da Terra. Bem, primeiro que a Terra ela é considerada uma esfera, isso aí a gente não tem dúvida, e cientificamente a comunidade científica ela aceita, né, e preconiza e consolidou o conceito de uma Terra ser esférica. Parece óbvio, mas nos dias atuais é muito importante reforçar essa tese, né, essa teoria, não a tese, mas essa teoria, em virtude de teses, né, que relatam o contrário disso. Né? Mas a Terra ela é considerada uma esfera. E a força centrífuga, que é causada pelo movimento diário de rotação da Terra, dá a essa área do Equador um formato com polos levemente achatados, né? E a gente o que nós chamamos do esferoide oblata. Observe bem que a variação da Terra em relação ao formato esférico é muito imperceptível do espaço, como vocês estão vendo nessa foto. Porém, quem trabalha, cientistas, navegadores, né, os pesquisadores, quem trabalha com cartografia, ele precisa considerar essas variações da Terra em relação à esfera perfeita. Então, os formatos da Terra, eles não são de uma esfera perfeita, mas essas elevações também elas seriam insignificantes em um globo, né, um globo padrão, certo? Então tem dois pontos importantes, que é o ponto mais alto e o ponto mais, né, abaixo do nível do mar. Então você tem aí o Monte Everest nessa imagem do Wikipedia e a depressão de Challenge, que fica ali nas fossas filipinas. Então você tem o ponto mais alto, 8.850 quilômetros de altitude acima do nível médio do mar, e a depressão Challenge abaixo, 11.033 quilômetros abaixo do mar. O que também nos coloca a crer que o planeta Terra tem uma composição de água muito superior. A prova cabal está aí, né? Você tem uma área muito mais profunda na plataforma oceânica do que na plataforma continental, se a gente for considerar esses dois, o ponto mais alto e o ponto mais submerso do nosso planeta, né? Pois bem, eu gosto de falar, quando a gente vai tratar desse tema, discutir um pouco também a questão dos grandes círculos e do globo, né? Primeiro que o globo terrestre ele exibe corretamente os formatos relativos, os tamanhos, as áreas comparativa das características terrestres e do terreno, né? As massas de águas superficiais, como mares, oceanos, lagos, e as distâncias. O globo também ele mantém as direções reais da bússola, então esse é um ponto importante. Eu tenho essas duas imagens aí no slide. A primeira que está abaixo aí da palavra planeta Terra, que na verdade é um plano geométrico imaginário que corta a Terra ao meio e divide a Terra em duas partes iguais, forma um grande círculo na superfície terrestre. Esses dois planos, como vocês podem ver aí, né, essa imagem, esses dois planos podem ser orientados em qualquer direção, desde que definam dois hemisférios iguais, certo? Então ele está definindo dois hemisférios iguais. O grande círculo imaginário, que ele é desenhado em qualquer direção da superfície terrestre,
esse plano ele passa pelo seu centro e divide a Terra em duas metades iguais, que nós vamos chamar, como eu falei ainda há pouco, de hemisférios, né? Qual a utilidade disso? Bem, a exemplo da navegação, porque o traçado ao longo de qualquer grande círculo ele marca as rotas de viagem mais curtas entre duas localidades. Então ele tem uma importância. E se você pega essa imagem que está mais próximo de mim aqui, certo? Essa imagem, você tem aí já um contexto diferente da primeira, né? O plano que é exibido nessa imagem, ele parte o globo em duas partes desiguais, né? Você pode ver que, né, ele parte aí esse plano em duas partes desiguais. Portanto, a linha de interseção com a superfície da Terra é um pequeno círculo. Olha só, por que tem esse plano, né? Que é a perspectiva de fazer a divisão da Terra. No caso do pequeno círculo, dessa imagem que eu acabei de falar, qualquer círculo na superfície da Terra que não divide o planeta em duas metades iguais, a gente chama de pequeno círculo, certo? Então isso é fundamental e importante para o nosso trabalho. Bem, passamos aí para sistemas de coordenadas. Esse sistema de coordenadas ele é baseado em pontos de referência, que vão fazer uso de um sistema de quadrícula no mapa e de linhas que se cruzam. Bem, como a Terra ela é uma esfera, é difícil definir localidades, já que na esfera não possui um início ou um fim natural. Então você tem que ter um domínio um pouco de trigonometria, né, para poder e de geometria, evidentemente, para entender um pouco como é que se dá a dinâmica de cálculo, de mensuração da Terra, né, considerando o formato esférico. Então, os sistemas de coordenadas de latitude e longitude, ele é baseado em um conjunto de linhas de referência. E essas linhas são definidas naturalmente pelo sistema de rotação da Terra e outras linhas que foram, né, de forma arbitrária, convencionadas por meio de acordo internacional. Arbitrariamente não significa errado, que foi, né, colocado através de um acordo. Mas o que é importante você aprender é que a latitude ela é uma distância angular que vai norte e sul, e a longitude é uma distância angular a leste ou a oeste do meridiano primário. Então, latitude, distância angular de norte a sul em relação ao Equador, e a longitude, distância angular de leste a oeste referente ao meridiano primário, sendo esse meridiano primário o meridiano de Greenwich. Enfim, como é que eu faço a mensuração, ou seja, a medição da latitude e da longitude? Primeiro que eu tenho os polos norte e os polos sul, eles marcam locais opostos do eixo de rotação, né? Então a Terra tem um eixo de rotação, polo norte e polo sul, eles marcam os eixos opostos. O Equador ele vai separar os hemisférios norte e sul, fica na latitude de 0 graus, e a referência para medir a latitude em grau norte e grau sul. Já o polo norte seria 90 graus norte e o polo sul 90 graus sul. São o que nós chamamos das latitudes máximas em cada hemisfério. Das altas latitudes, você tem a 45 graus as médias latitudes e próximo a 0 grau as regiões de baixas latitudes no nosso planeta. Bem, já no que concerne a longitude, você tem, para a gente localizar de leste a oeste, a gente utiliza aí as linhas de longitude de polo a polo. Então você tem a linha de longitude que passa pelo meridiano primário, que nós chamamos, que por acordo convencional internacional foi definido que seria uma linha que passa pela Inglaterra, chamada de Greenwich, né? E aí seria essa longitude de 0 grau. Equador, latitude de 0 grau, e Greenwich, longitude de 0 grau. Enfim, a leste e oeste do meridiano primário de 0 grau, a longitude lá vai aumentar ao máximo de 180. Isso são fundamentos importantíssimos, né? Por exemplo, 1 grau de latitude ele vai cobrir uma distância, portanto também dividimos graus em minutos, segundo e arco,
Enfim, um arco, por exemplo, em um grau é igual a 60 minutos e por aí vai, né? Tem todo um levantamento que é feito com isso. 1 minuto de latitude é igual a 1,85 km no mapa, por aí vai. Só para a gente reforçar que a longitude ela também é medida em graus, minutos e segundos, né? Tanto a latitude dividimos em minutos, segundos e arcos, né? Minutos e segundos do arco, e a longitude também é medida em graus, minutos e segundos. Bem, existe aí o que na cartografia chamamos de graus decimais. Graus decimais, seja de longitude e latitude, eles são mais usados do que os minutos e segundos de arco para descrever a localização de um ponto. Por quê? Porque eles são muito precisos, né? Ele tem uma precisão maior. Então, por exemplo, latitudes norte são designadas com números positivos e latitude sul com números negativos. Se você pega as longitudes, elas podem ser de leste a positivo e de oeste é negativo. Então, talvez o sinalzinho de mais positivo, de menos negativo. Então, a latitude ela é registrada primeiro, e o símbolo de grau geralmente não é necessário, no caso da latitude, né? Nesse caso específico da latitude. Bem, nós estamos visualizando aí uma representação da Terra em forma de globo, certo? Esse é o globo que mostra as coordenadas geográficas com paralelos de latitudes meridianos de latitude e meridianos de longitudes a intervalo de 15 graus. Como pode ver, a Terra vai girando né, e 15 graus em 1 hora. Então, como vocês podem observar nessa imagem aí que está no slide. Bem, mas o que seria a coordenada geográfica? A primeira coordenada geográfica é um sistema de referência de localização, que ela é formada pelo conjunto das linhas imaginárias que corre de leste a oeste ao redor do globo para marcar a latitude, né? E as linhas que vão de norte e sul, né? Ou de marcar de leste a oeste para marcar a longitude e de norte e sul para marcar a latitude. Então você tem os paralelos e os meridianos, né? Os paralelos, né, são linhas, os meridianos são linhas de leste a oeste que marcam a longitude e circulam o globo, né, em sua totalidade espaçada, igualmente de paralelos ao Equador ou a Greenwich. E os paralelos são linhas de norte a sul, né? Eles convergem ali para a linha do Equador, então vão de 0 a 90 graus, certo? Bem, nós temos, né? Aí, deixa eu passar aqui, né? Nós temos o chamado GPS, né? O Global Position System. O sistema de posicionamento global. Muito, né? Para que serve isso? A primeira coisa que você pergunta, para que serve o sistema de posicionamento global? Ele, primeiro, é usado para você determinar localizações na Terra a partir de sinais de rádio transmitido por rede de satélites, certo? Em órbita a aproximadamente 17.700 km acima da Terra. Então, o GPS ele tem essa finalidade. E ele se baseia no princípio de triangulação. Ou seja, o que seria isso? Se podemos encontrar a distância até a nossa posição que nós estamos e medir a partir de 3 ou mais localidades diferentes, conseguimos determinar a nossa localização, né? Então, esse é o princípio da triangulação. A imagem mostra um pouco disso, né? O GPS, o Sistema de Posicionamento Global, porque tem um equipamento que faz a medição, né? E muita gente chama de GPS, confunde, mas o GPS é o sistema, né? Ele utiliza sinais de rede satélite para determinar uma posição na Terra. Então, essa é a essência. Então, você tem um receptor de GPS no solo, como vocês podem ver na imagem, ele vai calcular as distâncias de diversos satélites, um mínimo de 3, certo? Para descobrir qual a sua localização, você que está ali com o equipamento.
pela longitude, latitude e elevação, né? Então você tem a latitude, a longitude e a altitude. Bem, com a distância de 3 satélites no mínimo, uma posição pode ser localizada a alcance de metros, né? Você tem unidades chamadas UTMs, as unidades, né, terrestres de metros. Com mais de sinais satélites, um sistema sofisticado GPS, você pode ter localizações de grande precisão, né? Mas geralmente um GPS comum, usual, ele dá alguns metros, né, de imprecisão em relação à posição que você está ali, né, geralmente do telefone celular ou de algum GPS de navegação. Mas existem GPS de altíssima precisão utilizado, evidentemente, para fins técnicos, né, e tecnológicos. Então, essas distâncias elas são calculadas pelo tempo que um sinal leva para chegar a um receptor. Então, essa resposta mostra a localização em latitude, longitude e elevação no mapa. Pois bem, os mapas eles são muito versáteis, né? Eles são reprodutíveis facilmente, eles são de fácil manuseio, é fácil transportar também os mapas. E o mapa ele pode representar todo o planeta Terra ou mostrar ali o seu bairro, a sua cidade. Então, um único mapa, só para você ter ideia, ele não serve para todos os usos, né? Ele, por mais informações que ele tenha, ele não serve para todos os usos. Então, os conceitos mais incipientes, mais fundamentais sobre mapas e cartografia ajudam a gente a entender e selecionar o mapa correto para aquela atividade que a gente quer fazer. Então, por isso que é muito importante, desde as crianças lá na educação, né, fundamental, que elas sejam estimuladas a ter uma formação que faça a leitura de mapas, de croquis, de plantas, que sejam estimuladas a isso, porque certamente no futuro vão, né, ter uma vida mais fácil, vamos dizer assim, né? Quais são as vantagens que a gente tem dos mapas? Eles mostram relações espaciais e retratam informações geográficas de forma mais eficaz do que se precisasse ser descritas, né? Então, é uma ferramenta mais importante, em especial para um geógrafo, né? Os cartógrafos fazem, mas os geógrafos é quem, de fato, usam e abusam dos mapas. Não tem como você passar por uma formação na geografia ou trabalhar com geografia e não lançar mão, né, dos mapas, das cartas. Quais são as limitações? Já que tem as vantagens, tem também as limitações. Não podemos comparar ou medir distâncias, rotas mais curtas e direções reais em um único mapa, né? Como em um globo, por exemplo. Tá? Diferente de um globo, mapa. Os mapas de grandes regiões ou mundo, eles apresentam muita distorção, né? Porque você precisa colocar um terreno muito pequeno, muito grande, numa área muito pequena. Então, ele vai ter uma distorção enorme, né? Em mapa de áreas menores, essas distorções elas podem ser desconsideradas, né? Mas nos mapas que você representa grandes áreas, aí de forma alguma. E as projeções cartográficas são desafios enormes, né, para quem trabalha com cartografia, porque você tem que transferir uma grande esférica para uma superfície plana. Aí você produz uma projeção. O desafio é trazer uma área esférica, que é o planeta, para uma representação plana. E essa representação sempre vai ter distorção, a forma, a área, a direção, a distância, né, das características ou de alguma combinação delas. Então é importante escolher sempre a projeção mais adequada para cada tarefa. Então, projetar as linhas das coordenadas num plano ou superfície plana, a gente tem aí, como vocês podem ver na imagem, um mapa chamado projeção planar, né? E geralmente essa projeção que vocês estão visualizando na imagem, elas são utilizadas para mostrar as regiões polares, né? Como é o caso aí,
como um polo localizado no centro da representação circular e que exibe um hemisfério. Então você vai ter uma representação, uma projeção planar, ou do hemisfério norte ou, né, do hemisfério sul, como está aí no slide, certo? Mapas de regiões de médias latitudes, são aquelas de 45 graus, são baseadas nas que nós chamamos de projeções cônicas. Por quê? Porque elas retratam essas latitudes com a distorção mínima. Olha só a imagem aí, né? Veja que você coloca um plano cônico, né? E de certa forma ele vai pegar um menor quantitativo de distorção. Então você tem aí paralelos de latitude na projeção cônica, eles são arcos, né? A imagem mostra bem que tornam menores em direção ao polo, e os meridianos aparecem como linhas retas que irradiam em direção ao polo, certo? Você tem, por exemplo, a projeção cilíndrica, né? E a projeção de Mercator, eu depois vou mostrar uma imagem com as projeções mais usuais e mais conhecidas, né? Aí você tem o mapa mundi ajustado à projeção cilíndrica. Esses meridianos são linhas paralelas em vez de convergirem para os polos, como foi na cônica que a gente viu anteriormente. Nessa projeção cilíndrica há uma distorção leste-oeste enorme das áreas, né, de latitudes elevadas, no caso das áreas, né, próximas aos polos. Então a distorção é enorme. E nessa projeção você tem uma linha reta desenhada em qualquer local, né? E é de direção periférica de fato real essa cônica. Bem, aí nós temos algumas propriedades cartográficas, 4 propriedades de projeções cartográficas. Primeiro, que os paralelos de latitude são sempre paralelos, né? Os paralelos são espaçados igualmente, né? Os meridianos de longitude convergem nos polos, e os meridianos e paralelos eles sempre se cruzam em ângulos retos, né? Então são propriedades de projeções cartográficas. Olha, veja, preste muita atenção, nenhuma projeção de mapa consegue conter essas 4 propriedades de uma vez. Então os engenheiros, os chamados cartógrafos, precisam decidir quais dessas 4 propriedades ele precisa preservar, né, na confecção do mapa. Você tem, por exemplo, a área, ou que nós conhecemos como projeção equivalente. Então é um mapa com relações de áreas correlatas, né? Você tem aí que as áreas terão as mesmas proporções de tamanho entre si que possuem na realidade, né? Então, proporção se a Europa tem uma porção maior do que a América, ou se a Ásia tem uma porção maior do que a África, então você tem essa proporcionalidade, chamada a projeção equivalente. É muito usada essa projeção equivalente, né, considerando a área, usadas em comparações de dimensões entre 2 ou mais áreas, quando você vai fazer o exame da distribuição espacial. Então, mapas de áreas equivalentes distorcem as formas que você tem aí dos itens mapeados. É muito significativo. Então, você tem área, forma, aí tem a projeção conforme. É um mapa que conserva as formas reais da Terra, e para isso os meridianos e os paralelos sempre se cruzam em ângulos retos, como acontece no globo. No caso da distância, que é outra propriedade importante, em mapas de pequenas áreas, por exemplo, de uma cidade, de um estado, pequenas áreas, as distorções de distância são menores e a precisão geralmente é suficiente, certo? Agora, é importante, quando a gente fala de distância, vocês entenderem que é impossível, no mapa plano, preservar uma escala de distância constante em toda a superfície da Terra, porque as escalas que detalham uma área grande não servem a todas as suas áreas. As direções longitude e latitude correm em linhas retas, e nem todos os planos podem mostrar as direções reais dessa forma. Então, dessa maneira, as linhas de latitude ou longitude que se curvam nos mapas não são desenhados com direções verdadeiras. E aí vocês podem ver a projeção azimutal, né, que é um tipo de mapa que mostra direções
corretamente. No caso dessa imagem que está aí, eu coloquei a projeção azimutal, ela é centralizada no Polo Norte, então você tem a vista polar, é a orientação convencional, mas poderia estar centralizada em qualquer outro local e fazer também um chamado, uma projeção azimutal. Pois bem, aí nós temos uma projeção que nós chamamos de afilática, é uma representação do mapa do mundo, né, o chamado mapa mundi, que mostra tanto a área quanto a forma de maneira satisfatória. Então você vê a área e forma, né, satisfatória, ainda que incorretas ambas as propriedades. Aí um esforço para equilibrar a distorção e produzir uma aparência correta, né? É um esforço aí que a gente pode ver. Já a chamada projeções com interrupções reduz a distorção dos continentes, movendo essas distorções para os oceanos. Veja só que projeção interessante, né? Essa com interrupção. E essa imagem mostra as diferentes projeções que são usuais, né? São conhecidas, interessante, né? Agora veja, para a gente aproveitar que está, né, falando sobre as projeções, a gente tem os mapas, eles têm informações e características gráficas para facilitar que a gente possa compreender. Então, por exemplo, a legenda, explicação dos símbolos que estão no mapa, a escala, que é o que está aí falando de escala cartográfica, é a expressão da relação entre a distância na Terra, ou seja, o tamanho real do terreno, e a mesma distância na representação. Então, essa escala ela pode vir de três formas: a gráfica, a numérica e a escala de cores, né? E vocês podem conhecê-la também com outros sinônimos. Por exemplo, a escala verbal determinada, que ela define a equivalência entre a unidade de medida do mapa e a real. A difração representativa, razão entre a distância no mapa e a real. E a gráfica ou barra que mede a distância no mapa, certo? Outros elementos, fundamento importante é a direção, que geralmente é uma flechinha ou um triângulo, assim, uma figura mais triangular, para o norte, onde indica o norte verdadeiro para quanto o norte magnético. Então, você pode ter duas flechas norte, uma para cada um, mas essa questão do norte ela é fundamental. No caso, tem uma declinação magnética que se fala muito na cartografia, que é justamente a diferença angular entre o norte magnético e o norte geográfico, certo? Essa é uma questão importante. Você tem os chamados mapas temáticos. Os mapas temáticos eles são mapas desenhados com foco na extensão espacial e na distribuição de uma característica, por exemplo, clima, vegetação, relevo. E tem dois tipos de mapas temáticos importantes. O de dados discretos, que eles representam características que estão presentes em alguns locais, mas não em toda parte, usando pontos, áreas ou símbolos que mostram suas localizações e distribuição, né? Por exemplo, pontos exibidos em localidades de grandes terremotos no Havaí, um exemplo. E o tipo temático de dados contínuos, né? Que significa um valor numérico mensurável, existe em todo lugar da Terra, né? Ou uma área de interesse para características específicas. Por exemplo, toda localização possui uma temperatura, uma pressão do ar, etc. Então, é geralmente mostrada com isolinhas, que são essas linhas que ligam pontos que possuem o mesmo valor numérico. Então, você tem um mapa que pode mostrar a distribuição contínua de variação de temperatura, as mudanças numa variável contínua interna da área, né? Então, você tem aí uma possibilidade em relação aos mapas temáticos. Já os mapas topográficos, eles retratam a superfície do terreno, né? E as informações de relevos, juntamente com algumas características de panorama. Eu vou falar de curva de nível, já falei das isolinhas, agora da curva de nível, que as isolinhas que conectam pontos que estão na mesma elevação, né? Acima do nível do mar. Então você tem o espaçamento e as formas dessas linhas de contorno dão ao leitor do mapa a imagem mental do terreno.
Então a área que está mais alta, né, os pontos que tem a mesma altitude, ele vai fazendo as chamadas linhas. Um corte, né, ou seja, uma vista lateral, que vai ajudar a gente ter uma visão da topografia, né? Isso é importantíssimo. E no que concerne a cartografia moderna, você tem as novas tecnologias que de fato trouxeram aí grande vantagem com rapidez, eficácia, com custo mais barato, né? Menores custos, com possibilidade de armazenamento melhor, com acesso, com revisão de dados. Então você tem o chamado Sistema de Informações Geográficas, o SIG. Ele vai armazenar informações, né? Ele auxilia a análise de informações espaciais e facilita a produção de mapas digitais. As técnicas de geoprocessamento também, conforme está aí descrita. E no caso do SIG, você tem, né, uma facilidade de registro, de análise, manipulação, exibição de informações, combinada a camada de mapa com a composta de mapa temático específico, uma possibilidade. Com esses sistemas, né, mapas, imagens, você coloca mapa, imagem e conjunto de informações, você pode ser diretamente recuperado e comparado na mesma dimensão, enfim. Tem também os modelos digitais de elevação, os DEMs, né, que dão visualizações tridimensionais em 3D, de informações de elevação geradas por computadores para mostrar a topografia do terreno. O sensoriamento remoto do ambiente, né, que na verdade ele vai fazer uma coleção de informações e dados e objetos ou ambientes distantes, geralmente por imagens espaciais e aéreas, que possuem uma qualidade semelhante aos mapas, né, muita qualidade. É uma tecnologia que chegou assim para realmente fazer um diferencial na análise espacial de representação. Então, por exemplo, para você ter ideia, para o sensoramento remoto do ambiente, o uso dele, a gente consegue detectar objetos e cenas que não são visíveis aos olhos humanos, né? E exibi-las nas imagens. Fundamental isso. A digitalização de imagem e fotografia também, né? Câmeras digitais, scanners, enfim, com altas resoluções. Essas são tecnologias que de fato fizeram e fazem a diferença em relação às tecnologias modernas. Está aí um gráfico. E, enfim, né? Eu espero que a gente tenha conseguido aí trazer um pouco em relação, né, algumas explicações importantes, né, em relação a alguns contextos, né? Por exemplo, explicar como a Terra em suas partes podem ser representadas em várias mídias visuais, avaliar a natureza e a importância dos mapas e das apresentações similares do planeta ou as partes da Terra, né? Isso é importante. É importante também que você tenha criado a possibilidade de demonstrar conhecimento de técnicas para investigação geográfica, avaliar os diferentes tipos de representação da Terra e suas áreas. Então, enfim, reconhecer quais são os benefícios eficazes e importantes das tecnologias espaciais, entre outros. Então, eu agradeço, né, a participação e colaboração. Está aqui a referência importante, que são os dados do IBGE. E muito obrigado por ter chegado até aqui e espero que tenhamos contribuído e colaborado para, né, a troca de conhecimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.